Continue clamando. Você é a igreja do avivamento, você é a igreja que ouve e adora o Senhor. É dos seus lábios que vem perfeito amor.
Amém? Quando vem à frente, ofertar e dizimar, nós estamos declarando a nossa gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. Amém? Eu queria ler um versículo, ou melhor, um texto que diz assim, lá em 2 Coríntios 9, que diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus, Ele ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, que vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então que você venha à frente com alegria, não por pesar, com tristeza, mas com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Amém? Venha celebrando, amém? Show a sua Todas as crianças que vão passar agora, nós queremos orar a Deus. Orar pelos dízimos e ofertas, amém? Põe as suas mãos para cá, por favor. Papai, nós queremos te glorificar e te exaltar. Queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu cuidado. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas crianças, pelos nossos filhos, porque a tua palavra diz que é a herança do Senhor, mas também que é a recompensa do Senhor para nós. E, ó Deus, eu sei que nossos filhos são presentes do Senhor para nós. Por isso eu venho te pedir, vem guardar cada um dos nossos filhos. Ó Deus, guarda todas as crianças da nação brasileira, papai, contra toda e qualquer tentativa dos infernos.
Eu oro por essas crianças agora que estarão saindo para a sala, ó Deus, para aprender mais do Senhor, para aprender da Tua verdade, te conhecer melhor. Dá graça para as tias que vão ensinar, Seu Pai. E eu oro também, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, papai, por toda pessoa que tem sido fiel a Ti. Eu quero abençoar agora cada pessoa, papai. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu venha, Deus, abrir as portas dos céus. E que o Senhor venha estar com cada um de nós em todas as áreas da nossa vida. Quero ministrar a prosperidade dos céus sobre as nossas vidas em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. As crianças vão sair agora. Vão para a sala, tias. E eu quero dar uma oportunidade, como sempre fazemos, a quem desejar compartilhar um testemunho de gratidão ou algo que Deus tem feito na sua vida. Quero contar que você venha aqui rapidinho em nome de Jesus. Boa noite. Graças a Deus. Meu testemunho de gratidão a Deus. Realmente o aniversário que foi foi essa semana toda. Pergunta dessa semana. O que deixa aqui? Não é isso, não. Quanto quer, cara. Mas Deus é bom. Glória a Deus. É bom. Faz muito. Essa semana. E quantas coisas aconteceram. Quanta pessoa que deu. Deixa graça o Pai de Deus. Eu vou contar esse desde ontem. Eu estava vindo aqui pro Porto Sábado. Eu subi no ônibus. Aí vai sabendo. Quando eu fui ver, eu tinha 3 trilhos. Esse tempo passagem de ônibus, de 60 anos, ainda pequena, assim. Eu falei a situação pro cobrador lá, pro motorista. Falou, mas, o motorista falou, passei. Aí o cobrador falou, desce por aí, não. Ele permitiu que eu descesse pela frente. Glória a Deus. Agradecer por todos, sabe? Vamos contar agora o testemunho de vida de 4 anos de esquerda, que não me adaptei. Boa noite, graças a paz. Eu tenho aprendido que a gente tem que glorificar a Deus, né? Tanto nas coisas grandes quanto nas pequenas. E assim, resumidamente, meu motivo de gratidão é porque na primeira avaliação lá da faculdade, eu lembro que quando eu fui fazer eu estava muito mal, estava muito doente. Eu tinha acabado de vir no encontro de mulheres, no penúltimo no caso, né? Esse que teve foi o último. E eu adoeci muito, algumas pessoas lembram, eu estava muito mal, passei a semana muito mal, não consegui estudar na primeira avaliação. Aí teve uma matéria que é uma das piores matérias do semestre, eu tirei uma nota vermelha, porque justamente no dia que eu fui fazer a prova eu fui arrastada mesmo. E assim, eu disse assim para Deus que eu ia conseguir passar direto, eu não ia ficar em recuperação. Só que no dia que era para mim para a revisão da segunda avaliação agora, eu fui para o encontro e eu falei para Deus, eu fui trabalhar no encontro, falei para Deus, eu vou faltar, não quero nem saber, eu não vou faltar, porque
o Senhor é minha prioridade. Eu amo trabalhar para Deus. Ele sabe o quanto eu amo ir para o encontro, trabalhar e servir. E eu fui na cara e na coragem, sendo que na semana seguinte eu tinha a prova. E aí eu fui, não estudei nada. Só estudei no dia da prova, mas eu entreguei para Deus, né? Eu falei, Deus, está nas tuas mãos. E eu precisava passar nessa matéria, eu precisava de 8,5 para passar. E aí, quando foi na semana da prova, no dia que eu estudei, na segunda eu estudei no dia, passei o dia estudando e fiz a prova à noite. Terça-feira a mesma coisa. Quando foi para mim fazer essa prova, foi na sexta-feira também estudei no dia. E quando foi essa semana passada, agora eu recebi o resultado, né? Eu precisava de 8,5, eu tirei 9 na prova. E nas outras matérias, uma eu tirei 10, que eu não sei nem como que eu consegui tirar 10, porque eu só estudei no dia. E assim, eu consegui glorificar a Deus, porque eu falei, Deus, eu amo te servir, eu vou continuar te servindo, tendo prova, tendo o que for pela frente, eu vou te servir, porque é a minha prioridade, a prioridade do meu coração. E Deus, Ele me honrou com isso, eu estou muito feliz. E agora eu estou de férias, para ser direto, amém? Amém. Boa noite, igreja. Eu motivo de gratidão a Deus. Eu já vim aqui para agradecer, para exaltar o nome dele, porque domingo passado, né, o pastor Cleber orou por pessoas enfermas, né, e eu estive descobrindo que eu estava no começo de pneumonia. Aí, quando o pastor Cleber falou assim, eu tenho essa histeria, porque o pastor Cleber começa, assim, geralmente ora nas dias de quarta, né, por enfermos, essas coisas, e nos domingos o pastor Cleber falou para orar sobre por enfermos. E eu me lembro, acho que foi a primeira a me levantar para cá, para frente, né? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E eu sei que se ele tocou no pastor Cleber para orar naquele dia por enfermo, é porque ele queria me curar. Glória a Deus. Exaltado, né? E eu vim aqui para exaltar o nome dele, para agradecer a ele. E eu creio, gente, eu estava me sentindo muito mal, muito mal. Eu estava assim, eu não conseguia nem cuidar das minhas filhas. E agora eu estou me sentindo tão bem, tão bem. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. O testemunho é já o que aconteceu conosco hoje. E eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida dos jovens, né? Os irmãos sabem que eu lidero jovens e nenhuma liderança é fácil, né? Quem é líder sabe disso, das dificuldades que a gente enfrenta e às vezes situações que são meio desanimadoras, mas enfim. E juntando com esse ano que eu estou redigindo meu TCC, trabalhando em 3 empregos e em Tailândia ainda por cima, mas tem sido... Eu tenho dito para Deus, assim como a Camila acabou de falar, e eu falei, Deus, eu não vou deixar o ativismo sufocar a intensidade, porque eu sempre vivi contigo na tua obra. Em algumas coisas a gente reduz o ritmo, até falei, pastor, não vem mais pro de quarto, um dia desse, pastor, tá aqui? Aí eu vou fingir hoje que esse TCC não existe, precisa dar confiança. E aí marquei uma programação de moças, e nós fomos, e Deus já tinha falado há outro tempo conosco que nós deveríamos começar vários cultos, Deus falando conosco sobre evangelismo nos ônibus. E quando nós voltamos hoje, de lá da Praça da República, a gente só queria entrar em qualquer ônibus, porque a gente estava meio com medo daquele horário de meio-dia, né? Um pegou um pau, outro pegou uma pedra, e não é brincadeira, não. E aí a gente lá na parada, esperando o ônibus, e aí entramos todas no ônibus, aquele sufoco, passando vergonha, não passava por dentro da Gleice, 30 pessoas atrás para entrar no ônibus. Eu falei, meu Deus, vocês estavam massacrar a gente. Conseguimos ir para o fundo do ônibus, uma das meninas tinha um violão, e eles começaram a cantar. E o Espírito de Deus começou a encher aquele ambiente de uma forma extraordinária. E algumas mulheres que estavam próximas a nós começaram a chorar. E elas não sabiam o louvor, mas ficavam igual minha mãe, mexendo a boca. Não sabiam que estavam cantando, mas pegavam o final e cantavam. E aí depois eu sentei ao lado delas, e aí as meninas, prega, Marcela, prega.
E muitas vezes o meu jeito de pregar é orando. Nos evangelismos os meninos sabem disso. Porque às vezes você quer a atenção da pessoa falando, ela não dá muito. Depois você diz assim para ela: eu posso orar por você? E durante aquela oração eu evangelizo a pessoa. E aí eu comecei a orar dessa forma direcionada, evangelística. E nessa oração nós oramos por pessoas que estavam pensando em suicídio, famílias em luta, pessoas enfermas. E depois eu fui conversar com essas duas senhoras. Uma delas era espírita. E ela falou para mim: você tem noção do que vocês estão fazendo nesse lugar? De como isso mudou a atmosfera desse lugar? Vocês têm noção? Eu só quero chorar. Eu só quero chorar. Vocês mexeram com a estrutura dentro desse ônibus. Porque aqui dentro, quando você pregou, ela não falou, quando você pregou esse negócio aí das pessoas querendo se matar, aqui dentro tem pessoas com os mais diversos sentimentos. Pessoas que estão com ódio no coração, outras com mágoa, outras querendo desistir na vida. Continuem e se levantem muito. Eu tenho certeza que Deus usou a boca daquela mulher naquela hora. E as meninas continuaram até a hora que nós descemos. Passamos aqui na frente da igreja, mostramos a igreja para elas. Enfim, eu tenho certeza que Deus está movendo algo muito especial no nosso meio. Eu queria louvar a Deus e agradecer pelo privilégio de poder ver isso. Aleluia. Então vamos declarar o que nós sempre fazemos. Diga comigo: se Deus é bom. Deus é bom. Mais forte ainda: Deus é bom. Deus é bom. Só para que os céus e o inferno ouçam: Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, irmãos. É o nosso exercício. Nós cremos nessa bondade de Deus, naquilo que Ele tem feito nesse novo tempo. A palavra para esse ano é um ano de crescimento, e eu creio que crescimento em todas as áreas da nossa vida. E eu sei que Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas. Amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Foi convidado por alguém? Faça só um sinalzinho assim. Tem um lá atrás. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo. Sinta-se bem no nosso meio. Amém? Fiquem à vontade. A todos os outros, os irmãos em Cristo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Capítulo 1. Lá no Novo Testamento. Novo na igreja, começou agora a caminhada. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 1, amém? A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Papai, nós estamos aqui nesse lugar, nós viemos aqui para juntos, em comunhão, como corpo, como tua noiva, mais uma vez levantarmos um altar de adoração aqui nesse lugar. E nós sabemos que a tua bondade é tão grande, Papai, que nós celebramos um culto a ti e nós somos abençoados. E eu sei que o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe como cada um de nós entramos nesse lugar. Mas o Senhor também nos conhece no dia a dia, Papai, na nossa caminhada. E eu quero te pedir, Deus, vem nos ajudar, vem nos orientar, vem fazer aquilo que só tu podes fazer. Mas nesse momento eu sei que já existem anjos nesse lugar também. E eu quero te pedir, Deus, reforça os anjos. E Deus, não só anjos guerreiros, mas anjos ministradores que estão para nos servir, Papai. Envia anjos para esse lugar, para que possam passear no nosso meio. Que se for da tua vontade, possam entregar e fazer algo por nós nesse lugar. E dá graça na palavra, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração. Meu Deus, gera um ambiente, Papai, de entendimento nesse lugar. Mas não só de entendimento, mas um ambiente de revelação dos céus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Eu estava na minha rede, no lugar de adorar a Deus, devocional. Todas as vezes que a gente vai ministrar, a gente ora, pergunta a Deus sobre o que Ele deseja falar à igreja. E eu senti muito forte isso no meu espírito, e eu já tenho feito isso algumas vezes, porque eu preciso ministrar algumas palavras e repeti-las todos os anos. E até porque muitas pessoas chegam na igreja, pessoas novas que nunca ouviram a palavra, mas também porque a palavra de Deus, ela sempre se renova, ela sempre tem algo da parte de Deus diferente. Então eu estou estudando um livro, O Impacto da Santidade. Eu entreguei para alguns liderados para que pudessem ler, e talvez você nem ouviu falar desse livro, mas eu quero orientar que você leia esse livro. Se você quiser anotar o nome aí, O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. É o livro mais novo dele. Então eu estou lendo esse livro e tem sido bênção. São coisas que nós já ouvimos, que nós aprendemos, que já ministramos, mas sempre tem coisas que vão nos acrescentando, nos ajudando nessa caminhada. E o texto que nos fala aqui, a primeira coisa que acontece é uma apresentação de Paulo. Nessa apresentação diz que ele foi chamado a ser um apóstolo. Eu tenho ministrado muito sobre chamados, sobre a nossa função no corpo de Cristo, mas eu quero falar um pouquinho hoje também sobre essa caminhada, porque o texto também, o livro é escrito àqueles que são santificados e aqueles que buscam viver em santidade. Então eu quero primeiramente, antes de entrar naquilo que eu quero ministrar totalmente, falar um pouquinho sobre esse ser chamado, porque nós vivemos um tempo, não só como igreja, mas como sociedade, como povo, e nós temos visto muitas pessoas, principalmente as igrejas, falando de avivamento, desejando um avivamento. E eu entendo como alguns homens de Deus que o que nós precisamos como nação, como igreja nesse tempo, é também de uma reforma, e não só de um avivamento, porque eu entendo que o avivamento vai vir quando houver a reforma do caráter, aquilo que é a vontade de Deus, quando nós tivermos o entendimento de que nós precisamos ser antes de fazermos. Então aqui nós vemos que a apresentação diz Paulo chamado para ser, não para fazer primeiramente. A ênfase aqui não é no fazer, mas nós vivemos um tempo que as pessoas têm dado muita ênfase nesse fazermos, nas habilidades, na capacidade natural, intelectual das pessoas. E nós vivemos um tempo que eu digo que precisamos de uma reforma em todos os aspectos. Como sociedade, nós temos visto que o Brasil tem passado nesse tempo, a corrupção que é, e não posso dizer que é falta de caráter, porque não existe falta de caráter, existe um mau caratismo, mau caráter. Ou você tem um bom caráter ou um mau caráter. Ninguém não tem caráter. Amém? Então, nós temos visto isso nos dias de hoje, porque as pessoas elas não estão preocupadas em ser, mas estão preocupadas em fazer para que possa ter. E nesse caminho, irmãos, nós temos visto o que é acontecido na nossa nação. Quanta roubalheira, quanta corrupção, quantas coisas terríveis nós temos visto. Porque as pessoas não estão olhando para aquilo que é o essencial. E a tristeza maior, irmãos, é que não é só a sociedade, mas claro que a igreja faz parte da sociedade, mas nós temos visto também na igreja a busca pelas habilidades, pela capacidade, e não só a busca, mas a valorização também. E esse é o cuidado que nós temos lutado para termos. Porque eu sei que talvez você já ouviu algumas vezes algumas pessoas dizendo assim: a igreja ela é como uma empresa. Eu já ouvi isso e concordo até um certo ponto, porque se nós olharmos, a igreja também é como uma empresa. Administrativamente, a questão da organização ela tem que ser como uma empresa. A diferença que eu vejo, irmãos, é que toda empresa ela tem sempre como finalidade a produtividade, o fazer. Na igreja, irmãos, o nosso Deus tem como finalidade o ser, a nossa conduta. Aleluia? A diferença básica que eu vejo é essa. Nós precisamos estar atentos a isso.
Porque eu tenho ministrado muito, eu perguntei ao Espírito de Deus qual que eu vou falar hoje. Talvez eu devesse ter falado antes. Eu não entendi por quê. Porque eu tenho falado tanto sobre ser extraordinário em Deus, mas eu entendo, irmãos, que nós seremos extraordinários em Deus quando nós formos, primeiramente, aquilo que Deus quer que sejamos. Mas nós viveremos o extraordinário de Deus. Aleluia? Então, nesse processo aqui, fala-se de que nós temos que ser, ao invés de fazer. Irmãos, o fazer é uma extensão do ser. Quando nós começamos a entender isso, a primeira coisa que Deus espera de cada um é que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração dele. E nós sabemos que Deus nos gerou para termos a natureza de Deus. O pecado roubou isso. Mas o desejo de Deus foi que nós sempre tivéssemos a natureza dele. A natureza de Deus é a santidade. Aleluia? É sermos parecidos com ele. E é tão lindo que, se você olhar sobre o Espírito, a característica principal do Espírito de Deus qual é? É ser santo. Tanto é que a palavra diz assim, o Espírito Santo. Mas esse mesmo Espírito é chamado do Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Consolador. E tem várias outras expressões e características do próprio Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus, mas ele é chamado de Espírito Santo. Porque Deus, irmãos, eu posso dizer que tem uma característica principal, que é a santidade. E o que Deus espera de nós é que nós tenhamos a natureza dele. Quando nós olhamos para as pessoas, para aquilo que nós fomos no passado, quando nós não temos o Senhor Jesus em nossas vidas, a Bíblia diz que nós somos filhos, a nossa natureza é a desobediência, filhos da desobediência. Mas quando nós tomamos uma decisão lá de Jesus, nós somos chamados agora de filhos da obediência. Amém? Nesse livro, Luciano Subirá, ele diz que existem 3 níveis de santidade. Ele fala também sobre os 3 níveis da salvação. Porque um anda atrelado ao outro. Então, quando nós olhamos para a salvação, eu já ministrei aqui no ano passado muito, eu ministrei muito nas igrejas sobre aquilo que Jesus fez por nós. A palavra de Deus diz que nós somos redimidos por Ele, né? E redenção tem a ver com ser comprado de volta. Então a palavra de Deus diz em Romanos 6:22 que nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos escravos de Deus e recebemos como fruto a santificação, uma vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia? Então nós éramos escravos do pecado. E quando se olha isso, nós podemos dizer que esse é o estágio da salvação, que também pode ser da santificação inicial, como o Luciano Subirá diz. E depois nós aceitamos a Jesus, então nós saímos desse estágio, passamos para outro estágio, que é a santidade progressiva. E a última santidade é a final. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho. Primeiramente sobre redenção, para aqueles que nunca ouviram. Irmãos, quando a Bíblia diz que nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, tem a ver com sermos comprados por Ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz: acaso vocês não sabem que vocês são honrados do Espírito de Deus e que vocês foram comprados por um alto preço, comprados pelo precioso sangue de Jesus? Então agora nós somos propriedades dele. E esse processo de salvação tem a ver com isso. Então, no processo de salvação, nesses 3 níveis da salvação, primeiramente mostra Jesus como a porta. Porque para que possamos entrar nesses níveis de salvação, Jesus se coloca como porta. Se você olhar lá em João capítulo 10, no verso 9, ele vai dizer: eu sou a porta, aquele que entrar em mim será salvo, aquele que entrar através de mim será salvo. Aqui nós cantamos que ele está à porta, e ele também diz que estou à porta e bato, né? Então, quando ele diz que estou à porta e bato, ele está falando com relação à porta do nosso coração. E aquele que abrir a porta, ele entrará. Mas ele também diz: eu sou a porta, e aquele que entrar através de mim será salvo. Então, nesse primeiro nível, nesse primeiro processo de salvação, ele se coloca como uma porta. Alguém um dia perguntou para ele: Senhor, como serão, ou quantos serão aqueles que serão salvos? Jesus diz assim: a porta é estreita, o caminho é estreito, cuide para que você entre. Então essa mesma porta, irmãos, ela é estreita.
Jesus se denomina como uma porta, e Ele é a porta de entrada, mas é para aqueles que querem entrar. Então, o primeiro passo desse nível de salvação é a pessoa entrar por essa porta. E essa porta, irmãos, está aberta desde que Ele foi lá para a cruz do Calvário, desde que Ele ressuscitou. O véu foi rasgado e a porta foi aberta. Então essa porta, ela continua à disposição de qualquer pessoa. Mas para que possamos começar a experimentar disso, viver isso, primeiramente tem que se tomar uma decisão de entrar nessa porta. Mas Ele está à disposição. E a gente fica às vezes tentando, no encontro, a gente tenta muito em outros lugares, convidando as pessoas para que possam entender e entrar nessa porta. E dessa porta, irmãos, nós entramos no segundo nível, que é o caminho. Eu tenho dito muito, assim como o apóstolo Paulo, que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã tem a ver com uma maratona, com uma corrida. Mas ela é um caminho. Se você olhar na Bíblia, na época de Paulo, quando Paulo ainda era um perseguidor, a Bíblia diz que o povo que servia a Deus era conhecido aqueles, até muitas vezes chamados como a seita do caminho. Porque o povo de Deus naquela época era conhecido como o povo do caminho. Mas Jesus também quis dizer que Ele é o caminho. Então Ele é a porta, mas Ele é também Ele é o caminho. E esse terceiro nível, irmãos, tem a ver com o alvo, amém? É o que Paulo também nos ensina, que nós temos que prosseguir para esse alvo. Então nós não fomos salvos só para sermos salvos. Aleluia? O texto que eu li diz que nós também temos aqui uma missão nessa terra. Fala de um apóstolo, alguém que foi chamado para ser apóstolo, que é um chamado assim como cada um de nós. Mas primeiro Paulo, irmãos, teve que ser, para depois fazer. O primeiro passo é nós precisamos entrar na porta para caminharmos em busca de um alvo. E esse processo todo, irmãos, tem a ver também os 3 níveis de santificação. Essa mesma porta, irmãos, tem a ver com a santificação inicial. E eu posso dizer para você que a santificação inicial é quando nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus. Por quê? Porque nós éramos condenados ao inferno. A Bíblia garante isso. Todas as pessoas que nascem, que ainda não entraram por essa porta, elas estão com o espírito morto. O que aconteceu lá no Jardim do Éden, você já sabe da história. Então, quando Deus falou para Adão, ele poderia comer de toda a árvore para Eva, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles morreriam, mas sabemos que essa morte, ela não foi só a morte física, mas uma morte espiritual também. Então, quando alguém nasce, eu já disse para você que ela nasce condenada a uma morte eterna. Mas eu brinco e digo às vezes que nasce com instintozinho já do mal, viu? Hoje nós estávamos lá em casa, né? E a gente vê a Maitezinha com 1 aninho de idade, já é opiniosa e manipuladora. É verdade. Quando alguém faz algo contrário à vontade dela, 1 ano de idade, ela zanga. E às vezes dá vontade, eu acho que ela pensa até em cima da pessoa. Por quê? Porque se nasce com esse instinto contaminado, o instinto do pecado. Então, nesse nível inicial, irmãos, a primeira coisa que acontece é que nós somos livres da condenação eterna. Aleluia? Nessa santificação inicial, nós tomamos agora uma decisão ao lado de Jesus e nós somos livres dessa condenação eterna. Por quê? Porque nós tomamos uma decisão de entrar na porta. Nós ministramos isso para os homens, para as mulheres no encontro. Quem está mudando é vocês, o mundo continua lá fora. Porque quando nós tomamos essa decisão de entrar na porta, não quer dizer que agora aquilo já é o fim, não, irmãos. Entrar na porta, mas existe uma caminhada em busca de um alvo. E essa caminhada, irmãos, é que ela não é simples, não é fácil. Porque muitas pessoas desistem nessa caminhada, nesse processo de caminhada, que é a sanidade progressiva. Então, tem a ver com o nosso espírito, alma e corpo, que nós ministramos no curso de crescimento cristão também. Por quê? Porque quando nós entramos por essa porta, automaticamente também
Nós somos livres da condenação porque o nosso espírito ele é regenerado. Então agora nós passamos a ter vida em Cristo Jesus. Mas precisamos perseverar até alcançarmos o alvo, que é o propósito final, essa vida eterna em Cristo Jesus. Mas até lá tem essa caminhada, irmãos. E para alcançarmos aquilo que Deus espera que é de nós temos que ser aprovados nessa caminhada. Aleluia? E nessa caminhada que nós precisamos estar atentos para sermos ao invés de fazermos, ou de, melhor dizendo, de invertermos os papéis, porque todos nós vamos ter que fazer. O fazer sempre será a extensão do ser, mas tem pessoas que têm invertido o papel, estão fazendo muito mais do que sempre. E você sabe que nós como igreja, nós olhamos e temos um cuidado com relação a isso, de não colocarmos pessoas que são habilidosas, capacitadas, olhando com os olhos materiais aqui o terreno, né? Ou com a capacidade terrena, como se diz, as habilidades intelectuais da terra aqui. Mas são pessoas que às vezes não têm uma vida, não são uma pessoa de Deus, não vivem aquilo que é a vontade de Deus, não vivem em santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pastor, você está ministrando, eu já sei isso já. Mas eu preciso ministrar isso todos os anos para você. Aleluia. Para que você nunca esqueça disso. Talvez aqui tem pessoas que nunca ouviram essa palavra. E quando eu ministro, irmãos, é porque eu passei a manhã e a tarde olhando isso e remoendo isso, muitas coisas novamente. Nesse processo que Deus espera de cada um de nós. Então, irmãos, desenvolva uma capacidade, como eu disse, para você viver o extraordinário de Deus. Mas sendo alguém de Deus, tendo um caráter íntegro diante de Deus. Porque o avivamento vai vir, irmãos, quando vier primeiro uma reforma no nosso caráter, principalmente no caráter do povo de Deus. Eu já ministrei muito sobre isso. O mover, aquilo que é tão prazeroso para nós, não alcança pessoas, irmãos. A unção de Deus alcança, mas como muitas pessoas pensam que mover alcança, não alcança. O que alcança as pessoas é um caráter íntegro. Essa caminhada progressiva em que nós vamos crescendo. A Bíblia diz lá em Romanos 6, 22, que nós saímos agora, fomos transformados do pecado, mas nos tornamos agora escravos de Deus. Então, nessa caminhada de sermos escravos de Deus, agora deixemos o Deus nos controlar e realmente ser o nosso Senhor. Lute, vigie. Quem foi para o encontro agora, lá foi o primeiro lugar, talvez, a porta foi aberta lá para você. E você entrou nessa porta, agora você como todos nós. E eu posso dizer que todos nós estamos talvez nessa caminhada progressiva aqui, lutando por uma transformação da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, da nossa mente, porque isso tem a ver com essa santidade progressiva. A santidade inicial, irmãos, é só o processo de entrarmos na porta, tomarmos uma decisão de reconhecermos Ele como Senhor e Salvador. E agora nós estamos nessa caminhada, nesse processo de vivermos a santidade de Deus, aquilo que Ele espera de cada um de nós. Sejamos parecidos com Jesus, sejamos segundo o coração dele. Não se preocupe em fazer e fazer. Tem muitas pessoas fazendo muito, mas sendo pouco. Quando Mateus 7 fala que muitos chegarão diante de Jesus naquele dia e dirão: Senhor, mas eu fiz milagres em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. É sempre eu fiz. Jesus vai dizer o quê? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Não é que Jesus não reconhece ou não conhece quem faz alguma coisa para Ele. Não é isso. Ele não reconhece que eles estão priorizando fazer ao invés do ser. Aquilo que a Camila testemunhou agora, talvez alguns podem pensar: eu devia ter ficado lá, estudado em casa, ao invés de ir lá para a chácara para o encontro. Mas ela decidiu buscar primeiro o Senhor.
E a resposta veio, amém? Não é que você não vai estudar mais, não é isso. Se tivermos que escolher, irmão, vamos priorizar aquilo que é de Deus. Quem é diante de Deus, quem se preocupa com viver esse caráter íntegro, irmãos, ele vai ser aprovado para chegar nesse alvo. Glória a Deus. Nós precisamos lutar, porque nós estamos vivendo o tempo de lutarmos contra a nossa alma. E a nossa alma, irmãos, ela tenta sempre sobrepujar o Espírito, porque o Espírito é aquele que tem comunhão com Deus, com o Espírito de Deus. A alma sempre tenta nos levar para buscarmos aquilo que é o nosso ego, as nossas vontades. E é por isso que as pessoas têm olhado muito no fazer. Porque se nós olharmos para uma empresa, eu disse, a produtividade é que é o lema final, é que é o alvo final. Então as pessoas têm que produzir. Se olharmos para alguém que trabalha no banco, hoje falei da Adriana, não foi mal não. Hoje eu fui ontem conversando com alguém, acho que foi com o Moreno, sobre a agonia que é trabalhar no banco. Porque a pressão, irmãos, é o tempo todo, posso dizer 24 horas por dia. Porque até quando ela está em casa, o telefone toca e a pressão é grande. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com a pessoa da Adriana, estão preocupadas na produtividade, naquilo que ela pode gerar, naquilo que ela pode fazer. E nós não podemos estar olhando com o povo de Deus para isso. Desejo de Deus, o nosso desejo é o quê? Que nós possamos estar olhando para a vida das pessoas, lutando para sermos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Fazer vai ser a extensão. Aleluia. Quando nós somos aprovados naquilo que Deus espera de nós, automaticamente, irmão, nós vamos viver e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então vigie. E hoje eu fiquei lembrando, conversando muito, perguntando muitas coisas com o Espírito de Deus. E às vezes nós já estamos assim numa caminhada, como o nosso pastor diz, já passamos por um processo, já estamos nessa caminhada e passamos por algumas etapas nessa santidade progressiva. Já vencemos aqueles pecados que eram grandes, que nós achávamos grandes, né? Aquilo que nos escravizava também. E às vezes nós não estamos nos atentando, irmãos, para aquilo que é pequeno, viu? Mas também para aquilo que é considerado como impureza. E eu fiquei imaginando, se nós pegarmos um copo com água e colocarmos lama dentro desse copo com água, vai ser perceptível a impureza, a sujeira. Concorda comigo? Pegarmos um copo com água transparente, nós sabemos que a água não é pura, essa água que nós bebemos, mas é transparente. E colocarmos lama, automaticamente você vai olhar e vai ver algum impuro sujo. Mas se nós pegarmos, irmãos, café, que é preto, e colocarmos lama dentro do café, nós só vamos perceber se a gente tomar. Porque aos olhos aquilo não será perceptível. A lama vai se misturar com o café e você não vai perceber que tem lama lá dentro. Algumas vezes eu tenho acontecido conosco. Nós já vencemos nessa santidade progressiva, nessa caminhada, nós já vencemos aquilo que talvez aos olhos das pessoas era nítido. E até os nossos mesmos. Mas, irmão, nós temos que estar atentos com aquilo que pode ser parecido com aquilo que eu descrevi para você, a lâmpada do café, que as pessoas olham e não vê mais, e talvez nós também não estamos enxergando. Coisas pequenas, irmãos. E existe uma diferença na Bíblia sobre pecado e impureza, viu? Às vezes nós associamos as coisas, não, irmãos. O pecado é a transgressão das leis, dos mandamentos. As impurezas, irmãos, eram as contaminações, aquilo que atrapalhava a pessoa do relacionamento. Então, às vezes nós estamos olhando para algumas coisas e eu não estou pecando, porque eu não estou transgredindo a lei. A Bíblia não fala sobre isso. Quer ver um exemplo claro? Música mundana, né? A Bíblia, em lugar nenhum, irmãos, diz, nenhuma lei da Bíblia diz que é proibido você ouvir músicas mundanas. Não tem na Bíblia, não. Se tem, eu não me engano. Não, você não pode. A Bíblia não diz isso. Que é um mandamento, é uma lei, como tem outras leis e mandamentos, dizendo que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eu posso dizer para vocês, irmãos, que ouvir músicas mundanas entra nessa categoria de impurezas.
que nos atrapalha em termos de relacionamento com Deus. Aquilo contamina nossos ouvidos e contamina nossa mente. Eu estou dando só um exemplo. Você quer, a música tem um poder tão grande que você talvez não tenha noção. Coloca uma música agitada pelo Espírito se alegra, né? Tua alma se alegra, olha o Espírito e a alma. Coloca uma música melancólica e daqui a pouco você está chorando. Coloca uma música de corno para você ver. Eu já vi muitas vezes. Perdeu a namorada, agora está aqui, música que bota música de corno, aí fica lá chorando. A música tem um poder, irmãos. Porque ela entra em um dos nossos sentidos e afeta a nossa alma, nossas emoções. Ela nos contamina, mas não é uma quebra, não é uma transgressão de lei, mas atrapalhar a nossa vida de santidade. A Bíblia fala sobre impurezas, por exemplo, quando você vai ver na Bíblia, você vai ver várias situações de impureza. A menstruação da mulher não era considerada um pecado, porque não era uma quebra de uma lei, mas era uma impureza. Ela era retirada. Ela era retirada do arraial. Então ela deixava de ter um relacionamento com as pessoas. A Bíblia fala também sobre, até mesmo sobre uma ejaculação à noite de um homem que tivesse dormido. Teria que lavar as roupas dele, outro dia teria que ficar até a tarde separado das pessoas. Então isso tem a ver com impureza. O que eu estou dizendo para você é que você precisa sondar, porque tem muitas pessoas que têm nessa caminhada, eles querem ajeitar ou arrumar alguns argumentos, irmãos. Talvez não para trabalhar na questão do pecado, mas nas impurezas, que na realidade afasta as nossas vidas de Deus mesmo, gente. Então, cuidado. Não, pastor, mas não está na Bíblia. Não, talvez não esteja na Bíblia, mas pode ser uma impureza que esteja contaminando você. Eu citei só um exemplo, porque tem pessoas, não é que a música, irmãos, é pecado. É porque depende de quem vem essa música, para onde vai, como foi composta. Eu citei um exemplo de uma música, mas existem várias outras situações e várias outras coisas que podem entrar na nossa vida. Estou falando para que a gente possa vigiar, porque nós estamos nessa caminhada de santidade. E como eu disse, talvez aquilo que te derrubou um dia, que foi forte um dia, você já conseguiu vencer. E sabe que precisa continuar vigiando nessa área. Mas o diabo ele vai colocando pequenas coisas, irmãos, para que possa nos afastar desse relacionamento com Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 7, ele diz: sabemos que temos uma promessa, purifiquemo-nos de tudo que nos contamina. Então o texto diz: sabendo que nós temos uma promessa, purifiquemo-nos de tudo que nos contamina, buscando nos aperfeiçoar a santidade, a nossa santidade no temor do Senhor. Então cuidado com aquilo que você vai deixando entrar na sua vida, na sua casa, porque não é uma transgressão de uma lei, mas pode ser uma impureza na sua vida. Pode ser algo que vai contaminar. E a gente tem que ficar atento. Muitas pessoas têm perguntado: mas como é com relação à comida? Porque há uma questão muito forte com relação a isso, né? Principalmente aqui na época do Sírio. Irmãos, o apóstolo Paulo disse: tudo que nós damos graça ao Senhor Jesus não vai nos contaminar. A contaminação vinha daquilo que era comido no altar pagão, nos templos pagãos. Mas ele disse que se nós formos fazer isso e for contra a fé, a consciência de outra pessoa, aí você peca. Então não é a comida que contamina, irmãos, é a consciência da outra pessoa. Até nisso nós temos que vigiar. Então nessa caminhada, nessa santidade progressiva, irmãos, nós temos que ser aprovados para chegarmos até o alvo, que é Cristo, aleluia, e que é a santidade final. Então, a santidade inicial, me ajude aqui. 4 microfones que eu prestando. Glória a Deus. Então essa santidade inicial, irmãos, é a entrada na porta. Mas para alcançarmos a final, nós temos que ser aprovados nessa caminhada. Aleluia.
A caminhada, irmãos, que é essa vida cristã que nós estamos aqui na terra. Para isso nós precisamos o quê? Viver essa santidade. Nos separarmos. Santidade tem a ver com separação da contaminação desse mundo. Dos desejos desse mundo. Então nós precisamos vigiar. Precisamos estar atentos. Porque o diabo ele é sutil. A nossa alma está num processo de transformação. Amém? O fato de você ter entrado na porta agora não quer dizer que você não tenha raiva. Você não vai brigar mais, você não vai sentir tristeza, que você não vai ficar decepcionado, que você não, irmãos. Quer dizer que nós vamos agora lutar para transformar a nossa alma. Isso quer dizer também que a Bíblia diz que aquilo que nós fazíamos antes, as paixões do mundo, e aquilo que nós fazíamos, nós temos que abandonar para fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Aquele que roubava, a Bíblia diz não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia tudo que ia contra a vontade de Deus, não faça mais. Mas viver em santidade não quer dizer também que você não vai pecar mais. Mas quer dizer que quando você entra na porta, quando você erra, você automaticamente se arrepende. Você já percebeu que quando você vive nessa caminhada, você passou pela porta verdadeiramente? Quando você erra, algo te incomoda, vem um negócio, esse negócio é o Espírito de Deus. Alguém, uma pessoa dizendo assim, faz uma bicha, está errado, você errou. É um incômodo grande demais. O que ele está dizendo? Volta para a rota de novo, volta para o caminho novamente. Volta para o caminho. Viver em santidade, irmãos, é ter a consciência de que mesmo quando nós errarmos, nós vamos continuar nos arrependendo. Não é viver pecando, não, é lutar contra o pecado. Eu disse para você que quando nós entramos na porta, que nós agora vencemos a condenação eterna. A santidade progressiva tem a ver com vencer o poder do pecado contra nossas vidas. A santidade inicial, irmãos, faz com que sejamos livres da condenação, mas a santidade progressiva faz com que sejamos livres do poder do pecado sobre a nossa vida. Amém? Quando você vive e luta para viver essa santidade, agradando o coração de Deus, sendo a pessoa que Deus espera de você, aí você vai vivendo, vencendo o poder do pecado. Eu não vou falar sobre aquilo que a gente já ministrou tanto, você não pode fazer gato, você não pode. Não, irmãos, eu acho que nós já estamos em outro nível. Eu já cansei de falar para alguns clientes que não pode andar sem capacete, irmãos. Só se eu jogar o microfone na cabeça. Aqui até que não, porque aqui é uma capital, mas na cidade do interior, você não tem noção da minha luta, irmãos. Crente, irmãos. Menino de 16 anos, andando de carro, pilotando carro. E eu chego olho para aqui e digo, meu filho, não, pastor, mas todo mundo faz isso. Mas não vai dizer, então volta para o mundo de novo, porque todo mundo vive nada. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser luz, temos que ser sal. As pessoas do mundo, irmãos, esperam uma diferença de nós. Quando o crente faz alguma coisa errada, tá vendo o crentinho aí? E é porque ele diz que é crente. O que o povo está dizendo? Eu espero de você que você seja diferente. É isso que eles estão dizendo, irmãos. Com as piadas que eles jogam sobre nós, com essas indiretas que eles jogam, é que estão dizendo assim, você tomou uma decisão, você entrou na porta, então agora você tem que estar dentro da caminhada. Você precisa lutar para viver em santidade, para agradar o coração de Deus. Por isso que Jesus não prometeu facilidade para ninguém, irmãos. Jesus diz, entra na porta e você será salvo. Mas Jesus, nessa caminhada, você terá dificuldades, terá aflições. Só que ele diz assim, nessa caminhada eu ando contigo, eu vou contigo. E quem anda conosco quando nós entramos na porta? O Espírito Santo de Deus. E ele nos faz sermos aprovados para sermos parecidos com Jesus. Então vigie, crente. Olha para o teu irmão lá e diga assim, vigia, crente. Diga assim para ele, se você quer viver, experimentar o extraordinário de Deus,
vai alcançar as pessoas é a sua mudança de vida. Eu disse para um homem no final de semana no encontro, eu disse para alguém: meu filho, quer ganhar tua esposa para Jesus? Muda a tua vida. Tem um caráter íntegro. Muda a maneira de você fazer as coisas, de falar, de agir. Porque, irmãos, quando nós reformamos esses padrões, esses princípios, tomamos esse caráter, aí as pessoas percebem. Eu brinco e digo assim: imaginemos se nós saíssemos nas ruas, nossa casa falando línguas estranhas e sapateando, rodopiando. Quem ia aceitar Jesus? É um bando de doido. E eu sorriso ao lado de nós. Quem, irmãos, que isso contribuiria para atrair algumas pessoas para Jesus? Irmãos, o Espírito de Deus faz, mas dificilmente alguém vem para Jesus. Agora eu tenho dito para você: se você tiver um caráter íntegro, as pessoas vão olhar para você de uma maneira diferente. As pessoas desejarão ter o que você tem. Então sejamos parecidos com Jesus, aleluia. Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe que nós vamos errar nessa terra, mas lute contra o pecado, para que você possa vencer o poder do pecado sobre a sua vida, para que possamos chegar no alvo e na santificação final. Porque a santificação final, irmãos, nós não viveremos ela aqui em vida, viu? A santificação final nós não viveremos aqui, porque a santificação final ela só será completa, no dia de sinal, quando o nosso corpo glorificar. Por quê? Porque só quando nós tivermos um corpo imortal é que a morte será vencida. Porque quando entrou o pecado lá no jardim do Éden, ele disse que a morte entrou junto com ele. Lembra que Deus disse? O homem, irmãos, ele viveria eternamente. Quando Deus criou o homem, o propósito de Deus é que nós tivéssemos a natureza de Deus, fôssemos a imagem e semelhança dele. E se o homem tivesse comido a árvore da vida, irmãos, o fruto da árvore da vida era para que quando tivesse Deus dentro dele, mas não comeu. Então a Bíblia diz que junto com o pecado entrou a morte. E a morte só será vencida, irmãos, quando o nosso corpo for glorificado, aleluia? Quando nós tivermos um corpo glorificado, ele diz que aquele corpo que era corruptível será um corpo incorruptível. Aquele corpo que era mortal agora será um corpo imortal. Quando você olha para 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 e 54, ele fala sobre isso: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão é pecado. Ó morte, tu fostes vencida. Então a santidade final, irmão, nós só viveremos quando o nosso corpo for glorificado. Aleluia? Nós não viveremos a santidade final aqui em vida nessa terra. O nosso alvo é Cristo. Por isso que Paulo diz: eu prossigo para o meu alvo. Porque quando eu chegar e alcançar esse alvo, irmãos, aí eu viverei essa santidade final. Quando eu tiver esse corpo glorificado, que não será mais um corpo corruptível, que peca, que vive da corrupção. Porque nessa caminhada nós ainda estamos nesse corpo. E esse corpo, irmãos, mesmo nós entrando pela porta, tomando uma decisão lá de Jesus, esse corpo continua nos tentando para o pecado, viu? Eu fiquei pensando, irmãos, outra coisa. Não sei. Eu paro na minha realidade e fico pensando em algumas coisas. E eu fiquei me perguntando ao Espírito de Deus: por que é que o homem, depois que pecou, aquilo que se tornou visível com relação ao pecado, irmãos, foi a nudez. Você percebe que a Bíblia diz assim: os homens, eles viviam nus e nem percebiam isso. Então quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz, o que é? Esconder a sua nudez. E eu fiquei perguntando: Senhor, por quê? Eu sei que a nudez hoje, ela simboliza a vergonha, né? Ele diz que eles ficaram envergonhados de Deus. E você sabe que até hoje a gente não anda pelado porque a gente tem vergonha também, né? Se pudesse liberar, tinha uns que andavam pelado no musão aí na rua. Tem as praias do budismo aí, mas, irmãos, aquilo que foi visível como pecado,
A primeira coisa que aconteceu foi que eles perceberam que estavam nus e se cobriram. E cobriram só a parte dos órgãos reprodutores. Ele disse: por que não cobriu outra parte? Porque a gente até hoje só cobre. Eu sei que é a vergonha, né? Mas irmãos, tem algo mais. E eu entendo que é porque essas partes são as partes reprodutoras. É aquilo que frutifica, é aquilo que multiplica, é aquilo que gera. Talvez foi uma preocupação de Deus com relação a não gerar algo ruim, né? Porque gera filho, que é uma bênção, mas gera outras coisas que é ruim, né? Esse corpo, o apóstolo Paulo disse que quando pecamos na área da imoralidade, é o único pecado que é fora do corpo, trabalho no corpo. Então nós vivemos ainda numa casa que é corruptível, que ainda vive nesse processo de santidade. Então cuidado com o corpo também, amém? Porque a Bíblia diz que nós um dia teremos que apresentar diante de Jesus nosso espírito, a nossa alma e o corpo íntegros e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo também, porque o corpo é morada do Espírito. Ele é templo do Espírito de Deus. Então quando você deixa seu corpo ser contaminado pelo pecado, pela imoralidade, você peca contra Deus. Aí entra muitas vezes as impurezas também. Então que estejamos atentos. Eu tenho ministrado tanto, meu vivido, tenho buscado Deus, que nós possamos fazer coisas extraordinárias nesse tempo. Mas eu tenho entendido que nós só vamos fazer quando nós formos extraordinários diante de Deus. Talvez você diga: pastor, tem como nós sermos extraordinários diante de Deus? Tem, irmãos. Lutando contra o pecado todos os dias nessa caminhada. Lutando para viver em santidade. Sendo e fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Mas a primeira coisa que eu quero dizer: seja alguém que agrade a Deus e que contribua para a melhoria dessa sociedade. Aleluia? Porque o papel da igreja, irmãos, também é mudar a sociedade. Nós iremos mudar a sociedade quando nós mudarmos primeiramente as nossas vidas. E não quando nós estivermos nos comparando como alguns se comparam. Não é porque fulano faz isso, é porque aqui é assim. Não, irmãos. Você é diferente. Seja diferente. Não, pastor, lá na minha empresa todo mundo mente. Você não é todo mundo. Amém? Você decidiu entrar na porta. É porque se eu mentir, pastor, eu perco meu emprego. É preferível você perder o emprego do que perder os céus. Deus não está buscando. Irmãos, nada que nós fizermos nessa terra, ou deixarmos de fazer, vai acrescentar algo em Deus, ou tirar de Deus. Deus é completo. Nada do que você fizer, ou deixar de fazer, vai acrescentar algo em Deus. Então, cuidado, irmãos. Você foi chamado para ser alguém diferente do mundo, para fazer coisas diferentes também, buscando as habilidades espirituais. E as habilidades naturais, elas são consequências da sua vida de santidade. Ela é uma extensão. Por mais que a gente fale, a gente vai percebendo. E quer ver uma coisa, irmãos, nessa caminhada que acontece? Você percebe que quando nós chegamos no início, nós entregamos nossa vida, quando começamos a viver em santidade, a gente tem facilidade de confessar pecado para as pessoas. A gente vai lá para frente do encontro, igual Israel foi agora, falando tudo que ele não prestava no passado. Mas às vezes, irmãos, a gente vai caminhando em Jesus, e aí daqui a pouco eu me torno um líder, né? E o diabo vai enredando, me enrolando nisso. Porque o fato de agora me tornar um líder, parece que as
pessoas pensam em algo diferente. Eu não posso mais agora compartilhar uma fragilidade. Quando eu era líder, eu podia confessar meus pecados, mas agora eu sou líder. As pessoas não podem saber que eu fraquejo também, que eu sou fraco nisso. E às vezes nisso o diabo vai pegando e vai guardando coisinhas pequenas. Não, porque se eu falar agora eu sou um líder, o pastor não vai mais acreditar em mim. Irmãos, se Deus acredita, também vai acreditar, aleluia. Então vigie. À medida que a gente vai crescendo em Deus nessa caminhada, nós corremos o risco de começarmos a esconder algumas coisas, preocupados com reputação, viu? Com aquilo que vão pensar de nós. Quando eu era só uma ovelha, vamos de lá no Maranhão, eu era só uma orelha, né? Confessava para todo mundo. Agora eu sou líder, já sou líder de ministério, líder de célula, supervisor de célula. Agora eu vou guardar isso aqui, porque senão o que o pastor vai pensar? Daqui meus discípulos vão pensar de mim, se souber que eu errei, que eu fraquejei em algo. Cuidado, irmãos. Eu até hoje, irmãos, ligo com o meu pastor, viu? Até hoje, quando erro, quando tem as tentações, porque é isso que nos protege nessa caminhada. Então vigie, porque eu sei que Deus tem algo para nós, e o crescimento vai vir, irmãos, quando nós buscarmos o relacionamento. O relacionamento vem sem impureza, sem pecado. Deus não se relaciona, irmãos, com pessoas contaminadas. Ou melhor, Ele não se entrega aquilo que Ele tem para entregar com pessoas que estão sujas, contaminadas. Então cuidado, que o som do nosso coração. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós temos um alvo para alcançarmos. Nosso alvo é Cristo. Nessa caminhada nós precisamos ser parecidos com Ele. Eu não sei o que é, como você tem vivido, porque às vezes, eu posso dizer, eu como seu pastor e seus líderes não conheço você no íntimo, mas o Espírito de Deus que mora em você conhece. Ele sabe o que você tem feito, tem passado no seu coração, nos seus pensamentos, na sua mente. Talvez são coisas pequenas que você acha que hoje é banal, mas que pode ser a entrada para algo que vai se tornar grande depois. Essa caminhada, irmãos, seja livre, sejamos livres do poder do pecado sobre as nossas vidas. Para que possamos experimentar a redenção do nosso corpo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te exaltar, porque o Senhor enviou teu Filho Jesus um dia, que é a porta que continua aberta até hoje. Assim como a porta da Arca de Noé, papai, ficou aberta durante algum tempo, e as pessoas tinham a oportunidade de entrar, e não entraram. Quando veio o dilúvio, papai, elas morreram. A porta que é Jesus continua aberta nos dias de hoje, à disposição daquele que quiser entrar. Mas um dia ela vai fechar, será tarde demais. Mas eu quero orar para aqueles por nós que já entramos nessa porta também, para que o Senhor nos ajude, pelo Espírito de Deus, a vivermos nessa caminhada, nesse caminho, segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Nós aprendemos hoje, papai, que fazer é a extensão do ser. Se tem alguém nesse lugar, papai, que tem lutado para fazer muito, tem se preocupado em fazer, Senhor, traz descanso, entendimento, revelação dos céus, para que essa pessoa possa entender que ela precisa ser, primeiramente, ser um bom pai, ser um bom esposo, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser um bom filho, ser um bom funcionário, ser um bom patrão, ser alguém que tem um caráter muito transcendente.
É assim que nós alcançaremos vidas para Ti, sendo parecidos contigo. Nos ajuda, doce Espírito de Deus, vem nos perdoar naquilo que nós temos fraquejado. Mas nós prosseguimos para o alvo, que é Jesus Cristo. E nós queremos um dia, papai, ter o nosso corpo glorificado para vivermos uma vida eterna contigo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Quero perguntar essa noite se tem alguém nos visitando, ou alguém que já veio outras vezes, mas que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Ele, de entrar nessa porta. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar através de mim será salvo. Ou talvez você um dia já entrou, mas saiu fora do caminho. Gostaria de voltar para o caminho hoje. Gostaria de orar por você. Assim. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Dizer: pastor, eu quero entregar minha vida para Ele, eu quero entrar na porta que é Jesus, porque eu quero alcançar esse alvo um dia. Eu quero viver a vida eterna com Jesus. Tem alguém nesse lugar? Eu gostaria de orar por você. Eu só insisto porque eu te amo. Se não, talvez depois, se queira nos procurar, eu oro por você depois do culto também. Não tem problema nenhum. Aleluia. Então nós vamos passar os avisos. Essas são as células que nós temos na igreja aqui, os dias. Amém? Para você que está vindo para a igreja, agora chegando na igreja, que queira fazer parte, quem não faz parte de nenhuma célula, estamos passando para que você veja algumas salas da igreja, os endereços, os dias e horários do culto. Eu acho que os pais têm que gritar nessa aí também. Quarta-feira, irmãos, nosso culto de ensino, amém? Mas culto também do poder. Traga pessoas para orarmos. Nós temos orado por pessoas enfermas, doentes. Deus tem curado pessoas nesse lugar. Então traga pessoas para que possam ver a manifestação do poder de Deus também nas quartas-feiras. E venha conosco aprender mais. Tem sido bênção os cultos de quarta-feira. Deus tem feito coisas extraordinárias nesse lugar. Culto de criança. Qual é o dia mesmo? 21, 19h30. Sexta-feira. Próxima sexta-feira, então, dia 21. Culto de crianças, amém? Então, quem é pai, quem é mãe, traga a sua criança para estar aqui no culto de criança. Você vem junto, já fica junto com a criança, participando do culto. Glória a Deus. Meus dons e talentos são para te servir. Aleluia. Você aprendeu hoje que você primeiro vai ser e depois fazer, né? Mas glória a Deus, seus dons e talentos é para servir a Ele mesmo. Culto de mulheres, dia 9, 5, tirar a aliança, 5 de julho, às 19h30. Então, convide mulheres para estar no culto, irmãos. Mas vai ser bênção em nome de Jesus. Passa o próximo. Culto de jovens, amém? Aliança Jovem, próximo dia 22 agora, né? Sábado. Dia 22, sábado, tem Aliança Jovem. Vai ter um preletor internacional aqui no sábado, viu? Irmão, você vai conhecer ele sábado. O preletor vai ministrar na Aliança Jovem. Nós estamos trazendo ele aqui para ministrar sábado, dia 22. E nós vamos ter uma grande vigília no dia 22, no sábado também, não é isso? Próximo final de semana tem vigília. Você que gosta de vigília, que tem fôlego ainda, né? Quando vem também com o culto de jovens, vai ter a vigília logo após. Transbordar. Encontro. Isso é só em novembro, né? Glória a Deus, irmão, só em novembro. Mas já estou avisando. Começa a fazer as inscrições. O Relíquio está aí? Relíquio.
Relíquia é a reunião de líderes que nós fazemos em todo o Pará. Dia 28, 29 e 30 de junho. Então, assim, Relíquia é para pessoas que já são líderes, para quem é colíder, para quem tem um chamado, que sabe que vai liderar, tem um chamado de Deus, você pode participar também conosco. Então, você precisa fazer suas inscrições. Depois, só terminar aqui o Relíquia. Então, o Relíquia, irmãos, você já pode fazer a sua inscrição online, amém? Já tem um grupo no Ena Belém, se você não está, nós colocamos lá, você já pode fazer a inscrição, fazer o pagamento e enviar o comprovante pelo WhatsApp para o pastor Leite. Então, a inscrição lá é baratinha, só R$40 para você comer e dormir os 3 dias. Começaremos na sexta-noite, teremos sábado e domingo, terminará no domingo depois do almoço. O nosso pastor Raimundo Monário vai estar ministrando conosco, vai estar conosco naqueles dias lá. Então, você desejar ir, talvez se não tenha carro, e talvez vai ficar pesado para quem tem carro, junte com alguém para dividir o valor, para facilitar, fica mais barato. Nós já colocamos lá R$40 para facilitar também as inscrições. Aleluia! Cadê a chácara? Nós temos um vídeo aqui da chácara para passar para você. Aleluia! Quero que você veja esse vídeo. Vamos destruir a chácara ali. Tem nem um somzinho assim, fundo. Ok, um pouquinho. Irmãos, a chácara é um presente de Deus para nós, essa chácara, amém? Essa chácara, irmãos, foi uma doação que nós recebemos. Olha como é linda a nossa chácara. Assim é o povo trabalhando para fazer a passarela. Olha o Ailton já isso aí, só fingindo. Essa chácara foi uma doação, um presente de Deus para nós, através de um homem que nunca fez parte da nova aliança, mas de uma mulher que está conosco hoje. A Leia, ela também contribuiu, doou essa chácara para a igreja. E essa chácara não tinha nada, irmãos, lá no início. Só a parte da frente, eu digo nada de estrutura de encontro. Tudo aquilo que tem lá atrás, irmãos, foi feito desde o início, com muito esforço, com muito trabalho, com doações, com voluntariado, assim como nós continuamos fazendo, amém? Então nós